Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo webinar, nosso segundo evento em comemoração aos 30 anos do ECA. Hoje nós vamos debater o tema o processo de adoção e o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Na semana passada, na sexta-feira, nós debatemos o primeiro webinar falando sobre os desafios para a implantação do serviço de acolhimento familiar. O Ministério Público, mais uma vez, se sente muito honrado com a presença de todos vocês. Informo que os microfones estão e devem permanecer fechados e as perguntas feitas pelo nosso chat, pelo chat da transmissão. Passamos agora, nesse momento, a palavra para a doutora Juliana Couto, promotora de justiça e coordenadora do CAU da Criança e do Adolescente, para dar início a esse webinar, apresentando o nosso primeiro palestrante. Bom dia, doutora Juliana, a palavra é com a senhora. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao CEAF pela organização e o espaço, gentilmente cedidos. Agradecer imensamente ao Procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Dr. Sávio Bittencourt, pela atenção ao convite que lhe foi formulado. Nos dará a honra de partilhar conosco de sua expertise a respeito do tema que foi proposto. Agradecer ao juiz da Vara da Infância e da Juventude de Campina Grande, Dr. Hugo Zay, devotado e comprometido com as causas da infância e da juventude. E agradecer à nossa colega promotora, Soraya Nóbrega, entusiasta na área, que nos abrilhanta nos webinários projetados em alusão ao aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agradecer a participação dos colegas do Ministério Público Paraibano, de outros estados, além de juízes e demais atores do sistema de garantias de direitos. É com grande satisfação que, dando prosseguimento às comemorações alusivas aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, iniciaremos debate a respeito do tema, o processo de adoção e o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Tal qual a escolha pela discussão em torno da implantação do serviço de acolhimento familiar, compreendemos que o tema hoje, em destaque, foi idealizado, visto que é compreendido como nodal a efetivação dos dispositivos contemplados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, é importante destacar que se trata de uma ferramenta criada para promover a racionalidade e a celeridade dos processos de adoção, na medida em que permite a percepção integral da criança e adolescente desde o momento em que ela ingressa no sistema de proteção até a sua saída, consolidando detalhes do perfil dos acolhidos, crianças e adolescentes disponíveis, e dos pretendentes à adoção. É perceptível que em muitas comarcas paraibanas o SNA não vem sendo devidamente alimentado, o que ocasiona a longa permanência de crianças e adolescentes em serviços de acolhimento à espera de colocação em família substituta. Há pouca difusão social a respeito do SNA em nosso território, motiva frequentes adoções diretas. Instituiu-se a falácia de que, como alternativa à inserção de uma criança ou adolescente no serviço de acolhimento institucional, por longos anos, melhor será entregar essa criança a um indivíduo da comunidade. Como se sabe, essas adoções diretas, elas trazem riscos de devoluções, de maus tratos a crianças e adolescentes e faz crescer o famigerado comércio de bebês. Por sua vez, a regular operacionalização do SNA produz um incremento do número de adoções legais, sobretudo as tardias e as que envolvem grupos de irmãos. Então, é importante também lembrar que o Conselho Nacional de Justiça elaborar o diagnóstico com base na análise de dados do SNA em 2020, concluiu que o estado da Paraíba registra em todo o Brasil o maior tempo entre o início do processo de adoção e a data da sentença, de 16,9 meses, quando o Estatuto da Criança e Adolescente institui o prazo máximo para a conclusão desses processos de adoção de 120 dias. Para além do retardo na tramitação da situação de adoção, em nosso estado também há uma certa delonga na tramitação dos andamentos das ações de instituições de pacto poder familiar. Então, por todos esses motivos, o webinário foi pensado com a finalidade de fomentar a tempestiva e a regular alimentação do SNA, a fiscalização pelo Ministério Público e a brevidade e a racionalidade dos processos que tenham por escopo a colocação de crianças e adolescentes em famílias substitutas, para que possamos assegurar o melhor interesse de crianças e adolescentes em condições de serem adotadas em nosso território. Sem maiores delongas, eu passo agora a introduzir o primeiro expositor, que é o Dr. Sávio Renato Bittencourt Soares Silva. Dr. Sávio é procurador de Justiça do Rio de Janeiro,
e diretor do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso. Doutor Sávio, o senhor está com a palavra. Seja bem-vindo. Eu estou muito honrado pelo convite, Juliana, e queria que você, quando faltasse 5 minutos para acabar o meu tempo, você me avisasse. Que eu faço questão de ser pontual nos eventos que eu sou chamado, porque é uma forma de respeito que a gente tem com os ouvintes, né? A gente tem que se circunscrever e resumir todas as ideias. Quer dizer, o assunto que nós falamos aqui, ele é motivo de uma pós-graduação do IERB, né? Do IERB nós temos uma pós-graduação de infância que está focada na primeira infância. E uma das grandes necessidades, e talvez a maior necessidade que a criança tenha, depois de estar viva, né? Depois daquelas providências essenciais de alimentação, abrigo, etc., é ter uma família e ter afeto. Eu acho que essa é, talvez, a melhor e a maior forma de se fazer que uma criança tenha as condições de desenvolvimento para que ela seja um adulto emocionalmente seguro e saudável. Eu queria também cumprimentar o doutor Hugo Zaier, juiz de Campina Grande, uma honra partilhar essa mesa com ele. A minha colega Soraya Nóbrega, que já conheço há alguns anos, da militância pelo direito à família da criança, seja pela reintegração familiar, seja pela adoção, mas o direito à família, esse direito que a gente chama de convivência familiar, mas talvez possa ter uma síntese mais afetiva, direito à família com acraseado, para que se resuma sobre o que é o nosso ponto focal que hoje estamos tratando. E na pessoa de todos os integrantes aí da mesa, eu cumprimento aqueles que estão nos assistindo. É uma grande honra estar partilhando essa conversa convosco. Depois, no final, vou colocar aqui no chat o meu contato pessoal para que todos que queiram continuar conversando comigo tenham essa possibilidade. Não é difícil achar o meu contato no Facebook, Sávio Bittencourt, no Instagram, sei lá, onde mais couber, no LinkedIn, quem quiser conversar profissionalmente, também estou lá à absoluta disposição para continuar falando sobre esse tema e sobre outros, sobre educação e sobre aqueles temas que afetam a infância e a adolescência no Brasil. Feitos esses cumprimentos, eu vou fazer uma apresentação que parte de perguntas concretas. Porque nós, da área jurídica, não podemos perder o contato que temos que ter com o mundo real. O direito existe como uma ciência pragmática, uma ciência que quer resolver aflições e sofrimentos humanos. Ela não é um saber em si mesmo, não é um saber filosófico puro, ele é, digamos, uma ciência social aplicada, no sentido de ter que resolver aflições humanas, ter que resolver conflitos, ter que solucionar para uma vida melhor, para uma vida de maior qualidade, aquilo que está dentro da sociedade. Então, é a isso que nós, operadores do direito, somos chamados. Nós, juízes, nós, procuradores. Eu sou titular de uma Procuradoria de Justiça no Rio de Janeiro, especializada em infância protetiva. Nós temos especialização no 2º grau, o que faz com que sejamos muito mais próximos dos promotores, porque, no final das contas, o procurador de justiça nada mais é que o promotor que ficou mais velho, está com cabelos mais brancos e vira procurador de justiça, assim como o desembargador também passa por essa dinâmica da vida, né? E quando ele vem da carreira da magistratura, ele está lá no interior, sentindo o cheiro do povo, instruindo suas ações pelos percalços das comarcas, e depois ele vira desembargador. Nós, promotores, viramos procuradores, mas não perdemos a essência do promotor, não perdemos aquela sensação de termos 18 anos de idade e queremos mudar o mundo. Essa é a essência do Ministério Público, né? De chamada na França de magistratura de pé, é de pé, correndo e ativa, né? O ativismo que a magistratura eventualmente é acusada de ter sem poder ter, nós somos obrigados a ter. Faz parte do nosso coração e isso fica enraizado em 30 anos de carreira. Então, portanto, como procurador de justiça de infância e juventude, e lá também temos especialização para a área infracional, para a área da socioeducação, não é a minha especialidade, é a especialidade de outros colegas, nós tratamos apenas, não são poucos, mas apenas da matéria dos processos que atingem a matéria
da infância e juventude. Então, tratamos do direito à educação, do direito à creche, do direito à convivência familiar, dos processos de adoção, da discussão poder familiar, em segundo grau, e, eventualmente, mantemos vivos esses processos até os tribunais superiores com os recursos constitucionais, recurso especial, que são os recursos que mantêm a nossa luta até Brasília para consagrar as teses que precisam ser consagradas em prol da defesa das crianças. A pergunta é, nos 30 anos de Estatuto de Criança e Adolescente, o que nós conseguimos? Né? Porque quando olhamos, outro dia eu estava no avião vendo um estudo espanhol a respeito da questão do emprego com a tecnologia, cenários futuros possíveis, e passou um professor americano, que agora não me ocorre o nome, mas que a pesquisa dele foi sobre o pessimismo que as pessoas têm. Então, quando nós olhamos para o momento atual, nós sempre achamos que o momento atual é pior do que o momento anterior, né? E que as tradições do passado e que as coisas que estão no passado são coisas melhores do que estão hoje presentes. E que as situações hoje presentes são mais graves, que as crises são mais profundas e que a pobreza é pior e que as doenças são piores, mas, na verdade, quando nós olhamos para os dados, e é muito importante que nós, da área do direito, comecemos a tratar os dados com mais carinho e mais respeito, nós começamos a ver que não, que nós estamos vivendo muito mais e que a pobreza não é tão incidente. Claro que há uma pobreza muito grande, uma desigualdade gigantesca no Brasil, não estou fazendo nenhuma passagem irresponsável por esse tema, mas não o que se combate é a sensação de que as coisas estão pior. Quando nós olhamos para 30 anos atrás, nós não tínhamos ideia do número de crianças institucionalizadas no Brasil. Quando o ECA surgiu, o primeiro censo que foi feito razoavelmente fiável foi em 2004 pelo IPEA, né, em que faz uma análise da institucionalização no Brasil e faz uma descoberta acachapantemente constrangedora para o Ministério Público, em 2004, quando o ECA já tinha alguns bons anos. Constatou que havia cerca de 80 mil crianças institucionalizadas naquela época, e que o tempo médio de institucionalização quase chegava a 5 anos em determinados estados, o que é um absurdo numa infância que leva 12 anos. Então, a partir dali, dessas constatações que o ECA foi trazendo, o ECA permitiu legislativamente que essas coisas existissem, nós tivemos várias conquistas interessantes que precisamos celebrar. Né? Esse mapeamento a necessidade de um cadastro nacional de adoção, agora de um sistema nacional de adoção, a necessidade de cadastros estaduais e de filas de organização de habilitandos para adoção, né? A preocupação concreta com essas coisas e a institucionalização dessas coisas, ou seja, a assunção da responsabilidade pelo Ministério Público, pela magistratura e pelos demais componentes da rede, desse papel decisivo em relação ao direito à família que a criança tem, foi uma dádiva que o ECA trouxe. Não trouxe na velocidade que nós esperávamos, mas trouxe, hoje, concretamente, algumas conquistas. A principal delas é que a criança, perante o ECA, é um sujeito de direitos. Mas é um sujeito de direitos que, no regime anterior, não era... Apesar do regime anterior tentar proteger a criança, o fazia como se a criança fosse um objeto, digamos, uma coisa. E coisificava a criança não era um foco de preocupação, mas não era absorvida, entendida e compreendida como um sujeito. E hoje ela é absorvida como um sujeito. E nós precisamos, na área da convivência familiar, dar continuidade a esse processo inicial, que é o reconhecimento da criança como o principal sujeito de direitos. Não é um sujeito de direitos qualquer, é um sujeito de direitos que tem muita pressa na resolução das suas questões. Eu lembro do saudoso Betinho, com a sua campanha contra a fome, de tão carinhosa memória. O Betinho, o Herbert de Souza, ele falava que quem tem fome tem pressa. E eu digo, quem não tem família tem pressa. Quem não tem abraço tem pressa. Quem não tem beijo tem pressa. Quem acorda de um pesadelo e não tem quem abraçar tem pressa.
Quem não vê, não tem dente da fada quando cai o primeiro dentinho, porque não tem quem coloque debaixo do travesseiro, tem pressa. Quem não vai a cinema tem pressa. Então, nós estamos tratando de um problema real, de milhares de crianças institucionalizadas, que não é um problema de mentira, não é um problema teórico, e não é um problema sobre o qual nós queremos construir as nossas biografias intelectuais. É um problema que nós precisamos resolver no caso concreto, com sangue, suor e lágrimas, como disse Churchill para o povo da Inglaterra. É disso que nós estamos tratando. Esse problema concreto de um sujeito de direitos, que é especial e que tem pressa. Por isso ele é o sujeito principal das suas relações. Por isso é um sujeito integral, porque as políticas públicas devem atender a todo o seu entorno, inclusive a sua família, para que tenha a condição concreta de amá-lo, de mantê-lo. Né? Mas, ao mesmo tempo que ele é um sujeito integral e esses direitos atingem a sua família, a sua comunidade, a sua sociedade, em termos de provimento de políticas públicas, ele também é um sujeito autônomo, porque quando em conflito do seu direito com os adultos, ele tem direito a ser atendido em primeiro lugar. Ou seja, ele é um sujeito em que os direitos, quando existentes, são prevalentes em relação a outros interesses que sejam legítimos, e que pode ser do seu pai, da sua mãe, pode ser da sua família extensa, pode ser de qualquer um, que são legítimos, mas que são menos protegidos juridicamente que os dele. Então, num grau de integração jurídica, o direito faz a proteção numa escala maior dessa criança. E aí, toda vez que eu falar criança, vocês entendem que o adolescente está ali. Igual nas convenções internacionais, que criança vai até 18 anos. Senão fica, e o adolescente também. Está subtendido. Ninguém está postergando o adolescente carecedor dos mesmos cuidados. Então, portanto, é criança, né, na Convenção Internacional da Criança da ONU, 1989, criança até 18 anos. É dela que nós estamos falando, desse sujeito que merece ser integralmente atendido no seu entorno, mas que autonomamente também é atendido quando em conflito com os adultos que o cercam, quando a negligência, a violência, o abandono o atingem e partem daqueles que não têm só direitos, mas que têm, sobretudo, obrigações, que têm um feixe, que a gente chama de poder familiar. Lá em Portugal, chamam de responsabilidades parentais, que dá mais a dimensão concreta do que seja isso. Ser pai, ser mãe, não é um passeio de Alice no País das Maravilhas, é uma gama de deveres que nós temos e que, quando recebemos, exercemos com grande liberdade interna. Nós escolhemos a nossa religião, influenciamos nossos filhos, nós escolhemos o nosso time de futebol. Eu acho que alguns pais deviam ser processados, o sujeito vai torcer para certos times de menor valor humanitário, mas, enfim, sem entrar nessa seara perigosa, eu quero dizer que nós escolhemos a escola, nós escolhemos a forma de educação, nós escolhemos o nosso vocabulário, nós temos muitas escolhas e muitas liberdades, mas que são liberdades da responsabilidade parental, do poder familiar, que são colocadas a serviço da criação desta criança. Então, portanto, somos devedores, a princípio, das crianças. Nós, sociedade, somos, nós, governo, somos, e nós, família, somos. Nós estamos numa posição jurídica inferior em relação a direitos em caso de conflito, porque no caso de harmonia, esse conflito não existe, o direito não é chamado. O direito não precisa resolver. E nós não estamos tratando aqui de questão relativa à pobreza. Estamos tratando em questão jurídica de que qualquer pai e de qualquer mãe tem que ter com seu filho, independentemente da sua classe social, por ser um direito imanente, inalienável e inegociável da criança. Então, estamos comemorando que essa criança tem esses direitos autônomos, estamos, então, comemorando que ela é o sujeito integral, principal, estamos comemorando também, Juliana, que essa criança ela é um sujeito volitivo, porque a vontade dela tem que ser levada em consideração pela ordem jurídica. O ECA está dizendo que, para ser adotado depois de 12 anos, a criança precisa concordar. E que a criança, antes dessa idade, precisa ser ouvida dentro, obviamente, das condições, né, de maturidade que tenha. Ou seja, ela precisa ser percebida em relação àquela colocação em família substituta. A vontade dela precisa ser
presumida, achada, investigada pelas nossas competentes equipes técnicas. Então, quer dizer, nós temos aí uma pleiade de novidades com ECA que são para serem comemoradas. Era necessário também que essa volitividade, que essa vontade da criança fosse levada em consideração e não manipulada nas reintegrações familiares, para que as reintegrações familiares sejam feitas não por obrigação de fazer test drive da criança com a sua família biológica, mas que sejam feitas com respeito à criança, para a criança não seja revitimizada por novas devoluções, por ser devolvida depois que apagaram o cigarro nas suas costas, por ser devolvida cheia de bicho do pé e piolho, por ser devolvida depois de ser alugada para pedófilo. E tudo o que eu estou falando não é invenção, é caso concreto enfrentado por mim, né, na minha atividade de Ministério Público durante a minha vida. São coisas concretas que eu li, que eu vi, que as pessoas sofreram, pessoas de verdade. Então, portanto, que essa vontade pudesse ser esclarecida também na reintegração familiar, e não só nos casos de adoção, porque quando o adotante devolve, ele é processado, mas quando o pai biológico devolve, ele é compreendido, quando ele devolve várias vezes, porque ele já abandonou uma vez. Então, não fazendo da questão da reintegração familiar um objetivo menor. É um grande objetivo, desde que haja, fundamentalmente, um condimento concreto que possa ser percebido, que é o afeto. E aí, doutor Hugo, Soraya, Juliana e demais colegas que estão assistindo. O afeto falado é um nada. Eu lembro de Luiz Schettini, maravilhoso psicólogo pernambucano, que é psicólogo, filósofo, teólogo, homem é tudo, e tem uma voz de barítono que acalma, gente. Eu faço votos que vocês assistam palestras do Luiz Schettini. A gente nunca sai normal de uma palestra do Luiz Schettini. A gente vai para um novo normal, para usar um termo da moda. E o Luiz Schettini, ele fazendo uma entrevista com um garoto lá, uma anamnese, não era nem um caso de adoção, era um tratamento clínico, porque ele é psicólogo clínico, atende o dia inteiro, uma experiência humana fantástica. Ele foi entrevistar o pai do garoto e perguntou alguma coisa, e o pai do menino se sentiu muito ofendido e respondeu a ele o seguinte: doutor, eu morreria pelo meu filho. E Luiz Schettini, com aquele olhar bondoso e com aquela voz de barítono, falou para o pai: duvido muito, o senhor não tem 5 minutos para ele, por dia. Não adianta eu falar de afeto se eu não coloco esse afeto em marcha de uma forma perceptível no mundo. E esse afeto que se move no mundo a serviço do outro, esse afeto que se move no mundo para proteger quem eu amo, chama-se cuidado. O cuidado, Juliana, é o corpo de delito do afeto. O cuidado é o corpo de delito do afeto. O cuidado comprova que o afeto existe. O lugar socialmente correto manda toda mãe e todo pai dizer que ama a criança. Você ama o seu filho? É claro que ama, não tem condição de cuidar por causa das condições sociais. Eu não tenho emprego, porque eu não tenho isso. Mas quando você percebe, no ajuste fino, quais são as manifestações que essa pessoa tem de cuidado concreto, ela pode ter, e geralmente tem, no caso das crianças institucionalizadas, muito pouco. Até as visitas são vazias de cuidado. Até as visitas são vazias de um olhar carinhoso, muitas das vezes. E quando não há o cuidado, o afeto não é comprovado, o afeto provavelmente não existe. Ele é um lugar socialmente adequado. Então, nas famílias de crianças institucionalizadas em que o cuidado existe, em que o cuidado é percebido e ele denota o afeto, a reintegração é viável. Mas essa escolha e essa decisão e essa análise precisa ser feita muito rapidamente. E nós precisamos parar de errar a favor dos adultos, dando chances, e começar a errar a favor da criança. Porque enquanto erramos e depois a família não se recompõe, lamentamos muito e fazemos a pior covardia, que é colocar na conta dos adotantes brasileiros a culpa pelo fato dos abrigos estarem cheios. Não é verdade. As crianças disponíveis para adoção são menos de 10% das crianças institucionalizadas hoje. Então, se há para essas crianças mais velhas, para crianças com doenças, crianças com grupos de irmãos, dificuldade de adoção, e não se nega isso, eu quero dizer que não é só esse o problema.
O que fazem as outras milhares de crianças que não estão com poder familiar destituído? Todas elas estão sendo visitadas, as 50 mil, todas elas estão sendo avaliadas como uma chance concreta de haver cuidado naquela família de origem? Ou será que estamos cumprindo protocolos sem olhar para o ser humano que está debaixo do papel? Aqui nós temos um juiz, eu já conheci, ele já era aposentado, muito idoso, chamado Alírio Cavalieri. Foi o homem que inventou a adoção internacional. Antes dela ser prevista em lei, ele fez um protocolo e começou a praticá-la de forma responsável no Rio de Janeiro. E o Alírio, ele falava que debaixo do papel tem gente. Hoje, nos processos eletrônicos, eu posso dizer, dentro dos bytes do nosso computador, do nosso processo, tem gente. Ali tem gente concreta, gente que sofre. E gente que não tem ninguém que grite por ela, que é a criança personalizada, que não põe fogo em colchão, não sequestra monitor, entendeu? Não faz protesto na frente do fórum, não tem nenhuma força de pressão e nenhuma voz. E por isso que ela está lá, varrida para debaixo do tapete da sociedade. Essa é a verdade concreta da institucionalização no Brasil. E tudo que se cria para evitar a adoção parte de uma ideologia bastante, digamos, conflituosa, em que a adoção é interpretada como uma adoção antiga, uma adoção que não pode existir mais no sistema moderno, com tanta fiscalização, com tanta preparação, com tanto grupo de apoio à adoção, com tanta habilitação que existe. E que assume um ar de politicamente incorreta porque tira crianças dos pobres, de famílias que não têm políticas públicas. Olha, não se nega que a pobreza gera uma anomalia muito grande, né, em determinadas famílias. Mas o número de crianças institucionalizadas demonstra que a família brasileira pobre, 99% delas cuida dos seus filhos com grande dignidade. Mantém seus filhos consigo enfrentando a deficiência das políticas públicas, de educação, de transporte, de moradia, de emprego. Mas mantém seus filhos consigo 99% das famílias pobres brasileiras. Mas para menos de 1% que institucionaliza, nós criamos uma teoria da conspiração, é que os ricos estão roubando as famílias pobres e a adoção é politicamente incorreta porque é de direita. Daqui a pouco a adoção vai ser chamada de fascista. Então, eu acho que se a gente perceber o problema com mais simplicidade, no sentido de buscar o cuidado, de buscar o afeto, nós teremos efetivamente um resultado melhor. E aí a segunda pergunta, nós sabemos que uma criança institucionalizada, ela só tem duas alternativas. Ou ela é reintegrada para sua família amorosa, para sua família de afeto concreto. Como dizia Lia Luft, quem ama cuida de si, cuida do outro, cuida do mundo. Ou ela vai para uma família substituta, preferencialmente pela adoção, que é a forma que garante mais direitos a ela. A forma que coloca ela num lugar digno de filho, de herdeiro, do nome da família, nome que ele se orgulha, dos valores daquela família, qualquer que seja a família, qualquer modalidade de família, como família como unidade de amor e de afeto, sem nenhuma outra amarra. É disso que nós estamos falando, de amor, de afeto, de acolhimento, daquilo que eu paro minha vida para cuidar de outrem. É disso que nós estamos falando nesse caso concreto. Então, eu entro agora numa questão bastante importante, que é o nosso papel de Ministério Público. Porque a magistratura, ela assumiu um protagonismo interessantíssimo, principalmente a partir da Lei 12.010 de 2009. O ECA, que nós estamos comemorando 30 anos, já foi modificado 21 vezes. Já foi modificado para defender mãe amamentando, gestante, foi modificado para defender mãe presidiária, foi modificado para defender usuário de droga, porque tiraram, sem nenhuma discussão pública, um artigo que dizia que a criança devia viver num ambiente livre de usuários de droga. Isso foi retirado, né? Então, várias outras pessoas estão sendo contempladas no ECA sob o pretexto de proteger a criança. E o papel do Ministério Público é extrair de todas essas regras que foram incluídas a melhor solução para a criança. Diga, Aldo. Eu tenho 5 minutos. Muito obrigado pela gentileza. Caminhando para esse encerramento, eu falo da minha instituição, Ministério Público, e
que eu tenho a honra de pertencer e tenho muito orgulho dos meus colegas da área da infância. Aguerridos, combativos, interessados. O artigo 127 da Constituição Federal diz que nós temos que defender os interesses indisponíveis, individuais indisponíveis. Uma criança sem família tem um direito fundamental que é de nossa obrigação investigar e resolver. Nós não podemos apenas delegar, embora a magistratura tenha assumido o papel de cuidar da institucionalização, de acompanhar o PIA, ou o PAI, seja lá o nome daquilo, procedimento de acompanhamento da institucionalização, a equipe técnica do juízo fazer considerações junto com a equipe técnica dos abrigos, das instituições, a respeito de qual solução, de qual é a história de vida que vai ser montada, qual é a vocação que aquela criança precisa ter, qual o projeto de vida que se avizinha para uma criança que está institucionalizada e sem família. Hoje se prova que na primeira infância é o momento em que as maiores habilidades se formam e que os maiores traumas se formam. E nós temos paciência com adultos complicados e fazemos que a criança pereça dentro de um abrigo, nesse momento que nós já sabemos que é fundamental. E nós somos um Ministério Público, nós temos o inquérito civil, nós temos o procedimento administrativo que está escrito no ECA, cuja natureza jurídica é de inquérito civil, porque nós temos que arquivar perante o Conselho Superior do Ministério Público, sabemos disso. E nós substituímos isso por um controle externo, frágil, distante, a partir do que a magistratura faz, a partir da equipe do abrigo faz, pois eu digo que, diante da Lei 8.625, seu artigo 25, quarto A, do artigo 26, primeiro também dessa lei, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a LOMP, a partir do ECA, artigo 201, inciso 2º, nós temos a prerrogativa das ações de alimentos. Por que uma mãe vai na vara civil, quando a criança tem mãe que cuide dela, e pede alimentos, e o juiz dá sem ouvir a outra parte, já liminarmente os alimentos, né? Por que isso ocorre e nem todas as crianças institucionalizadas têm ações de alimentos contra a sua família de origem? Por que esses pais não têm obrigação alimentar? Porque, pelo menos, se não é investigado, se eles têm condição de ter. Por que nós não propomos mais rapidamente a ação de instituição poder familiar e ficamos tentando reintegrações que são evidentemente protelatórias, últimas chances que brincam com a vida da criança? Por que nós não temos um procedimento, Juliana, Soraya, um procedimento administrativo para cada criança institucionalizada na sua área de promotoria de justiça, para assumir a responsabilidade por aquela decisão, para interagir com o juízo, com a equipe técnica do juízo, respeitosamente, amistosamente, para construir uma solução melhor para aquela criança, se nós temos esse dever que está nesses artigos aqui, que eu li, e que está em toda a gênese do Ministério Público, lutar para que a criança tenha uma família. Então, é hora de nós assumirmos a paternidade da solução para as crianças institucionalizadas. É hora, nós já temos maturidade, já tem 30 anos que nós podíamos fazer isso, e nós estamos distantemente tratando do tema. Caminho para o meu final para dizer que foi um prazer trazer essas ideias para esse debate, uma honra, e que eu peço, pelo amor de Deus, que ninguém entenda isso como uma acusação, ou como uma briga, ou como uma admoestação. São reflexões dos cabelos brancos, né? De alguém que se desespera quando vê que ainda há crianças institucionalizadas. Segundo o SNA, cerca de 50 mil. Sumiram umas crianças de um cadastro para o outro, mas esse tema não será meu, né? Mas há 50 mil. Enquanto houver há um Ministério Público precisando trabalhar, há um Ministério Público precisando dizer: eu quero mudar o mundo e eu quero que essa criança tenha uma família. Ou vai para a família de origem, ou vai para outra família. E eu sou protagonista dessa solução. Eu, membro do Ministério Público. Esse é o nosso Ministério Público, não é só meu, ele é o nosso Ministério Público, mas é, sobretudo, o Ministério Público das crianças. Elas precisam da gente, elas não têm quem grite por elas. Somos nós que podemos dar a ela o direito a ter afeto, a ter amor. Muito obrigado. Ok, agradecemos ao doutor Sávio pela sua palestra e, imediatamente, repassamos aí a vez para o doutor Hugo Zahrer,
juiz da infância, da juventude de Campina Grande. Doutor Hugo, a palavra é com o senhor. Muito bom dia. Então, bom dia a todos. É uma imensa satisfação participar desse evento alusivo aos 30 anos do ECA, promovido pelo Ministério Público do Estado da Paraíba. É uma grande satisfação e agradeço o convite na pessoa da doutora Juliana Couto e da doutora Renata, e que são, vamos dizer assim, colegas de trabalho e também, vamos dizer assim, compartilham dessa paixão na luta pela proteção integral das crianças e dos adolescentes. Também gostaria de saudar o doutor Sávio, que eu conhecia por meio de estudos, palestras, livros. O senhor é uma referência para mim, enquanto profissional, doutor Sávio, e também compartilho, eu tenho amigos do Ministério Público do Rio, o senhor mencionou o curso relativo ao Marco Legal da Primeira Infância, tenho bastante, vamos dizer assim, amizade com a doutora Viviane Alves, doutora Luciana, que coordenam, estão à frente desse curso, então é uma satisfação enorme, sobretudo por um tema que eu também tenho bastante afinidade, bastante paixão, que é relativo à primeira infância. Quando o senhor mencionou, então, me acendeu essa alegria. E também desejar um bom dia a todos que estão participando desse evento, tanto aqui no Zoom como no YouTube. É uma ocasião muito especial, esse mês que nós estamos, de fato, né, como o doutor Sávio mencionou, mais do que nunca, chegamos à beira da estafa de tantos eventos, né, não só a infância e juventude, é que nós estamos num mês bastante especial, 30 anos, quer dizer, é algo assim que invoca, inclusive, mais afinco para divulgar, para tratar e discutir as temáticas voltadas aos desafios e possibilidades do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nessa linha, mais do que tudo, quando nós falamos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem que lembrar da nossa linha mestra, que está na Constituição Federal, no artigo 227, que fala, vamos dizer assim, a gente sempre tem, como a gente tem que falar de criança e adolescente, o direito a essa proteção, ela merece prioridade absoluta, então eu acredito que a gente sempre tem que falar e relembrar do artigo 227 da Constituição, que fala, primeiro coloca os responsáveis pela garantia desses direitos fundamentais, esse sujeito de direito, à luz da doutrina da proteção integral, que é a família, a sociedade e o Estado. E fazendo o recorte para a nossa conversa de hoje, dentre os direitos fundamentais garantidos a essas pessoas, não há, não menos, e o doutor Sávio falou com muita paixão a respeito dessa temática, existe o direito fundamental à convivência familiar e comunitária, quer dizer, é um direito, vamos dizer assim, entre todos esses direitos que são pilares da formação, do desenvolvimento da pessoa, está a convivência familiar e comunitária. Então, nós temos esse norte quando vamos tratar da questão, vamos dizer assim, de onde a criança e o adolescente ele deve estar, o local no mundo em que ele deve estar para que tenha esse desenvolvimento singular e devido à sua pessoa. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, nesses 30 anos, e também, como o doutor Sávio mencionou, que desde então sofreu, vamos dizer assim, inúmeras modificações. A gente costuma ouvir no senso comum dizendo que muitas vezes, o ECA precisa mudar, o ECA não sei o que, gente, o ECA, ele vamos dizer assim, ele muda bastante, e as mudanças que ele já teve, dentre elas a Lei 12.010, de 2009, o próprio Marco Legal da Primeira Infância fez mudanças assim profundas, em número. O Marco Legal chegou a fazer, salvo engano, em torno de 40 modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, inclusive, falando do Marco Legal, uma das, vamos dizer assim, atualizações e repaginamentos que realizou foi no artigo 19 do ECA, que fala, vamos dizer assim, uma das vertentes, um dos focos para o desenvolvimento e a concretização desse direito fundamental à convivência familiar, que é a hipótese da criança, ela deve ser criada no seio de sua família.
e excepcionalmente em família substituta, eu prefiro falar, no caso, muitas vezes assim, a família adotiva, mas há também outras formas de família substituta, né, assegurar essa convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Como o Dr. Sávio mencionou, então, esse é o local no mundo em que deve estar a criança e adolescente, e é algo, vamos dizer assim, é um compromisso ético que nós, no sistema de justiça, nós que integramos a rede, o sistema de garantia de direitos, né, em cada município, em cada recanto desse país, nós temos esse compromisso ético de garantir, acima de tudo, essa convivência familiar e comunitária. É algo que deve, vamos dizer assim, nos mover. A par de afastamentos que muitas vezes se afiguram como uma necessidade em termos de medida protetiva, e aí eu remeto a uma colega do Tribunal de Justiça da Paraíba, que no meu curso de formação, há 8 anos, falou algo que ficou marcado na minha vida, né? Quando uma criança ela ingressa numa instituição de acolhimento, começa já a contar um relógio, vou dizer assim, entrar uma contagem regressiva na nossa cabeça, que a gente tem que, vamos dizer assim, trabalhar pautado na urgência, na intervenção precoce, para que ele retome e se desenvolva no âmbito da família. E focando vamos dizer assim, a temática que nós vamos tratar hoje em dia, nós vamos falar do Sistema Nacional de Adoção. Ele, na verdade, o SNA, ele é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que nós vamos falar aqui, mas a gente vai fazer um recorte por conta vamos dizer assim, do tempo. O doutor Sávio também mencionou, isso aqui cabe uma pós-graduação a respeito, são para tratar e pormenorizar essa temática, a gente faz o recorte voltando o olho mais sobre a adoção. E nós vemos lá no artigo 50 do Estatuto que no Brasil, a nossa forma de, vamos dizer assim, trabalhar com a questão relativa à adoção, principalmente, ela se dá pautada pelos cadastros, né? No artigo 50 ele fala, né, que a autoridade judiciária ela manterá cadastros, e o artigo 50, a princípio, eu vou falar só um pouquinho mais à frente, sobre a questão dos cadastros, enfim, regionais, municipais e tudo mais, e do SNA, que a gente já está falando, mas a forma no Brasil que pauta a adoção, legítima adoção regular, é via cadastro, é via Sistema Nacional de Adoção. No mundo, vamos dizer assim, nós temos uma situação, inclusive sui generis, eu não tenho, vamos dizer assim, não posso dizer com certeza que não haja nenhum outro país que trabalha com esse foco no cadastro e, vamos dizer, cadastro na autoridade judiciária. Tá? Não posso dizer, eu tenho dúvidas, eu não lembro agora, numa pesquisa rápida que eu fiz, eu não sei se na Itália, mas eu acho que não existe, no Brasil é que nós temos essa figura relativa a essa formatação de estar no judiciário, esse banco, esse repositório de realizar, de, vamos dizer assim, concretizar a família num seio adotivo, né? A criança, a adolescente apto para adoção na família adotiva. Nós temos, remontando, vamos dizer assim, um outro norte internacional, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança, ela também coloca, né, que os Estados-partes eles devem assegurar que a adoção seja autorizada exclusivamente pelas autoridades competentes, que determinarão de acordo com as leis e os procedimentos cabíveis e tudo mais essa forma de colocação na família adotiva. Veja que a convenção ela não limita, ela não fala que é na autoridade judiciária, ela diz autoridades competentes, mas a opção no Brasil foi pela, vamos dizer assim, no sistema, ou melhor, não no sistema de justiça, mas no poder judiciário é que se realiza vamos dizer assim, esse cruzamento. O que, vamos dizer assim, o cadastro, ele possibilita, ele, vamos dizer assim, ele possibilita, primeiro, a apuração dos requisitos legais para a efetivação da adoção. De um lado, os pretendentes à adoção, e de outras crianças e adolescentes aptos para a adoção. Então, quando quando a gente fala assim, a pessoa se manifesta, toma uma decisão, vamos dizer assim, alimenta e de fato toma a decisão pela adoção, existe um caminho para concretizar vamos dizer assim, essa forma de amor, essa forma, enfim, de formar uma família, e naturalmente, vamos dizer assim, o meio que o Estatuto estabelece, né, para o pretendente, para aquele que quer adotar, primeiro
ingressar com uma habilitação para adoção, cujo, vamos dizer assim, produto, caso essa habilitação tramite regularmente, seja procedente, permitirá a inscrição dessas pessoas, esses pretendentes, no sistema, hoje, Sistema Nacional de Adoção. E, por sua vez, de outro lado, existem as crianças e adolescentes que estão, vamos dizer assim, que podem se tornar aptas para a adoção. E a gente lembra que, para se tornar apto para a adoção, de um lado, nós temos uma hipótese que é a entrega, né, que também o Marco Legal da Primeira Infância deixou mais, se pormenorizou, e a Lei 3.509 de 2017 deixou também mais claro o procedimento no artigo 19A do ECA, e é a entrega protegida para adoção, ou seja, gestantes e mães que procuram o Poder Judiciário ou são encaminhadas para que efetivem sua entrega, e vamos dizer assim, amadureça essa decisão de forma protegida e humanizada, ou pela via da destituição do poder familiar. Mas, como eu falei, no Sistema Nacional de Adoção, nesse sistema também, o Sistema Nacional de Adoção é acolhimento, é o mesmo sistema que trata relativo aos acolhimentos e muitas vezes crianças e adolescentes que não estão aptos para adoção. E outra facilidade é também essa busca pela compatibilidade entre adotante e adotando, quer dizer, o sistema ele viabiliza e cria pontes para que essa compatibilidade seja buscada. Falando sobre o sistema, sobre o SNA em si, ele foi, vamos dizer assim, estabelecido, houve uma portaria anterior, mas a resolução 289 de 2019 do CNJ, ela que, vamos dizer assim, definitivamente uniu o antigo CNA, Cadastro Nacional de Adoção, e o antigo CNCA, que é o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidas. Então, uniu, né, por isso que eu estava falando, o SNA, muitos falam que é SNAA. Então, esse sistema ele foi unificado, esses sistemas foram unificados, e a migração ela iniciou lá em outubro de 2019, ou seja, há menos de um ano. E o interessante, o doutor Sávio meio que mencionou um dos primeiros desafios, dificuldades, problemas que ainda vêm sendo adaptados, cada vez, vamos dizer assim, vem sendo melhor operacionalizado, que foi a migração dos dados desses sistemas para a SNA, quer dizer, isso exigiu de todas as autoridades, não foi só uma questão de sistema, foi necessário toda uma forma de repaginar, de muitas vezes, porque o SNA ele exige muito mais informações para muitas vezes assim, gerar esse cruzamento de compatibilidade. Então, foi necessário, assim, isso exigiu e tem exigido em muitos locais essa adequação do sistema, né, essa alimentação de informações nesse sistema. Então, até hoje, ainda há esses desafios, essa migração ainda, vamos dizer assim, migrou no sistema, mas exige ainda muitas atualizações que dependem das próprias varas. E olha como é importante, doutora Juliana, doutor Sávio, a questão que nós temos, assim, Brasil afora, de lutar, principalmente nesse tempo de pandemia, de confinamento, ou seja, os tribunais estão, vamos dizer assim, se debruçando para que todos os processos sejam digitalizados, né? Isso torna muito mais fácil essa alimentação rápida, né, do sistema. Enfim, esse sistema ele consolida os dados fornecidos pelo Tribunal de Justiça, então, sobre o acolhimento familiar institucional. Semana passada tivemos brilhantes palestras sobre a instituição do acolhimento familiar. Trata também, olha que só interessante, da adoção, incluindo a adoção intuito personae, ou seja, as próprias adoções que são realizadas, e aqui nesse conceito da adoção intuito personae, tá também as adoções, que seria do artigo 50, parágrafo 13, né, que são aquelas que não dependem, então não tem mais aquela questão, não tem, a adoção foi pelo cadastro ou fora do cadastro, não, a adoção agora é sempre no cadastro, porque mesmo adoções que são, muitas vezes se iniciam de forma irregular e são regularizadas, ou a adoção unilateral, ou a adoção pela família extensa, ela se encaixa, que não depende, vamos dizer assim, da habilitação de um pretendente, ela se inclui aqui. Então, ela gera, isso foi importante para também gerar informações mais concretas a respeito desse tipo de adoção que é realizada.
A adoção internacional, ela também se insere nesse sistema, e também outras modalidades de colocação em família substituta. Muitas vezes existe a criança, ela foi afastada do convívio familiar, foi acolhida, e no curso, enfim, nessa busca pela família extensa, observando o plano individual de atendimento, se encontra um familiar que recepciona essa criança, esse adolescente em guarda, né? Essa guarda, ela tem que ser, se a criança saiu de um acolhimento e vai para uma guarda, ela é alimentada nesse sistema. Então, tornou bastante diferente em termos de alimentação de informações. Outra coisa interessante, o SNL integrou os cadastros municipais, estaduais, nacional e internacional. Então, não tem mais, quer dizer, não vou entrar na discussão, mas, quer dizer, o CNJ, ele estabeleceu, vamos dizer assim, o ECA, ele fala do cadastro municipal, cadastro regional, mas o CNJ disse, olha, tudo isso está no SNA. Tudo isso está no Sistema Nacional de Adoção. Nós temos alguns estados, como Santa Catarina, o Espírito Santo, que tem aliás, o SNA, o sistema, surgiu do sistema estadual do Espírito Santo, né? Foi, vamos dizer assim, serviu de base, né? Então, existem, eu não tenho notícia agora se estão, vamos dizer assim, vão ser deixados de lado, mas o detalhe é que o SNA, ele engloba esses sistemas. No Rio, doutor Sábio, eu tenho, assim, eu acho, né, a referência do Dr. Rodrigo Medina, quem vibra e trabalha com, né, aliás, todos trabalham com o MCA, né, que vamos dizer assim, também dá informações riquíssimas, né, para o trabalho e para a política pública em prol da criança e adolescente, nessas situações. E o SNA também tem o detalhe do acesso limitado, né, por conta do segredo de justiça. Então, não é qualquer... A gente pode entrar no site, obter dados, obter algumas informações, mas eu não posso, né, por conta do segredo de justiça, né, as pessoas não podem entrar lá e ter acesso às informações de crianças e adolescentes acolhidos em processo de adoção, aos pretendentes e tudo mais. Algumas funcionalidades interessantes, quer dizer, que esse sistema trouxe. O pré-cadastro para os pretendentes a se habilitarem para adoção. Então, no site do CNJ, a pessoa, o casal que quer se habilitar para adoção, ela pode realizar esse pré-cadastro, mas isso não significa cadastro, né? Porque foi uma das primeiras questões que, entre os juízes, a gente ficou preocupado de sempre divulgar, que falar, olha, isso daí não significa que o processo vai andar sozinho, existe uma postura ativa do pretendente para regularizar isso. Também a possibilidade de visualização limitada do cadastro pelo pretendente, ou pelos pretendentes, e algo que não tinha antes, então isso torna mais, vamos dizer assim, porque a pessoa se habilitava e pronto, e agora tem que ficar esperando aqui depois de não sei quantos anos. Não, então ela pode ter um acesso limitado, né, ao seu perfil. Também instituiu alguns sistemas de alerta, né, até vou mostrar no outro slide rapidamente, que vamos dizer assim, melhora em termos assim, dá mais margem, falar, olha, aqui precisa atentar um prazo aqui, um prazo acolá. Também gera uma automatização da busca de pretendentes para as crianças e adolescentes aptos para adoção, tá? Ainda estão ocorrendo algumas inconsistências por conta daquilo que eu falei no início, daquela alimentação e migração que ainda está sendo regularizado no Brasil afora. E uma outra coisa interessante é a possibilidade de crianças e adolescentes com suspensão do poder familiar serem inseridas nas buscas. Então, é um respaldo que, vamos dizer assim, uma interpretação que se buscava pelo artigo 157 do ECA, que muitas vezes uma criança ou adolescente afastado da família de origem, o juiz, vamos dizer assim, ouvido o Ministério Público, poderia confiar a pessoa, enfim, idônea, né? Esse idôneo se interpreta como quem está habilitado, está, por exemplo, no SNA. E, então, lógico, nesse caso, isso vai dar um dado interessante, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que enquanto, quer dizer, a pessoa tem que saber, tem que ser informada, tem que ser, assim, conscientizada que existe um processo de destituição em andamento, né, que ainda depende, né, da decisão do juiz. Isso muitas vezes é alvo de críticas. O CONDEG tem um enunciado que... vamos dizer assim, o CONDEG é um colégio de defensores públicos que é contrário a esse posicionamento e tudo mais, mas o SNL permite viabilizar. Até doutor
Poiani, né, José Roberto Poiani, semana passada, ele falou que não procura seguir por conta de ter famílias acolhedoras e tudo mais e tal, mas há essa possibilidade. Aqui eu mostro uma tela, eu captei lá a tela que eu tenho acesso de Campina Grande, aí você vê, é possível ver, por exemplo, aqui, como aqueles alertas que eu mencionei, quer dizer, situação para solução imediata, ou seja, então, entra lá e isso alimenta todo dia, é automático, aparece lá, puxa, então vou entrar e veja quais são as crianças e adolescentes que precisam adaptar alguma coisa, muitas vezes alguma informação, um prazo aqui, acolá, menciona a informação de quem está vinculado para adoção, quem está apto para adoção, prazo a vencer. Dos pretendentes também aparece, uma situação para solução imediata, pretendente vinculado e tudo mais, e também, até para os serviços de acolhimento que são cadastrados, há informações que muitas vezes precisam ser atualizadas. Então, essa é mais ou menos só para ter uma noção como que é a cara, né, a cara ali do sistema, né, que aparece para a gente. 5 minutos para o senhor, doutor Hugo. Obrigado, Aldo. Um detalhe interessante, aquela velha história, né? Puxa, os dados do doutor Sávio também mencionou, muitas vezes esses dados podem não estar bastante, assim, precisos, né? Mas isso é o que nós temos de informação da SNS, eu puxei ontem, inclusive. Por exemplo, nós temos lá disponíveis, crianças e adolescentes, né? Disponíveis para adoção, 5.321 e pretendentes disponíveis, 37.716. Meu Deus, por que não... Pô, pega aí e ainda sobra ali 32 mil pretendentes, né? Vamos tirar essas... Mas não é assim, é o tal do perfil, né? Então, a grande maioria dos pretendentes desejam crianças acima, ou melhor, até 7 anos, apenas 0,3% indica no perfil adolescentes, né? Então, sendo que os adolescentes, vamos dizer assim, representam 77% do total de crianças e adolescentes disponíveis e não vinculados no Sistema Nacional de Adoção, né? E ainda há outros fatores, crianças e adolescentes com deficiência, grupos de irmãos, né? Então, muitas vezes, tem uma criança de 2 anos, sim, mas tem mais 3 irmãos, um de 5, um de 12, né? Sei lá, de 15, então, não houve desvinculação pelo juízo, então, isso, por isso que gera, muitas vezes assim, não é só pegar e pronto, acabou, sobra 32 mil pretendentes, não é bem assim, né? Há esses desafios. Eu lembro que foi em junho, foi uma conversa que eu tive com a doutora Juliana e doutora Elaine, promotora, grande promotora que atua em Campina Grande, né, voltado nessa temática. A gente saiu um diagnóstico, né, pelo sistema, pelo Conselho Nacional de Justiça, em junho, né, desses poucos meses de imigração, já saiu um estudo até legal. Joguem depois na internet, busquem esse diagnóstico, ele dá um parâmetro, e saiu lá que a Paraíba, assim, coloca aqui a menção de que a Paraíba era onde mais demorava o tempo médio do início, né, do processo de adoção e a data da sentença de adoção. Então, deu a entender que na Paraíba é onde, vamos dizer assim, a adoção mais demorava. Que absurdo, né? Sendo que a média é 10 meses e meio, a gente vê aí no Brasil, Paraíba está lá 16 meses, que negócio, né, maluco é esse? Então, puxa, Paraíba em último lugar, né? Como assim? E nós temos que a adoção, o prazo para terminar é de 120 dias, prorrogável uma única vez, né? Só que qual que é o detalhe? Primeiro, né, daquele dado, ele fala do processo de adoção, né, do processo de adoção. Então, não significa que então, o primeiro detalhe é o seguinte, muitas vezes, e isso, lógico, a gente tem que se atentar, né, por que nos outros lugares vai mais rápido? Em Pernambuco, que é do nosso lado, 3 meses, peraí, né, então a gente tem que analisar bem esses dados, esses fatores, mas, por exemplo, muito comum, muitas vezes, a adoção tramitando em paralelo com a destituição, ou seja, naquela hipótese que eu mencionei, né, em que a criança, ou muitas vezes assim, durante a suspensão do poder familiar, já está em estágio de convivência, tem que aguardar a finalização da destituição. Então, isso trava a adoção, porque a adoção, o processo é basicamente deferimento do estágio de convivência, aguardar o prazo do estágio de convivência, que é de 45 ou 90 dias, e a partir daí tem um parecer da equipe multiprofissional, o parecer do Ministério Público e decisão. É um processo bastante simples, não tem instrução, não tem nada, mas por que demora? Muitas vezes é isso. E no próprio diagnóstico, ele coloca um dado mais correto, que quer dizer, o tempo, esse é no próprio diagnóstico, quer dizer, o tempo médio entre a data do pedido de habilitação e a data da sentença de adoção, ou seja, todo o percurso,
dos pretendentes que adotaram alguma criança e adolescente é de 4 anos e 3 meses, variando de 1 ano e 7 em Roraima e de 5 anos e 3 meses no Rio Grande do Sul. Eu estava falando até com um outro profissional, falou assim, não, mas onde demora mais pelo dado diagnóstico é no Rio Grande do Sul. Falei, não, na Paraíba. É daí que a gente foi dar uma analisada, né? Então, porque não é só a adoção, tem a habilitação, tem a destituição, então, e esse aguardo para o cruzamento do perfil, então é um dado interessante. E já estourando o tempo, nas considerações finais, algo muito importante, capacitação periódica. Veja, depois entre no site do CEAJUDE, a Escola do Conselho Nacional de Justiça. Depois eu vou jogar aqui, quando estiver na palestra da doutora Soraya, existe um curso aberto para entender, eu tenho quase certeza que é aberto, não é só para o sistema do Poder Judiciário, mas para um curso bem rápido sobre o Sistema Nacional de Adoção, para entender como é que ele se operacionaliza, esses alarmes, tem cores, tem um monte de coisa lá que identifica. Então, essa capacitação é necessária para a população, para todos, para entender, mas principalmente no Poder Judiciário, para poder gerar alimentação de informações precisas, porque muitas vezes, gente, até hoje mesmo eu puxei aquele print e apareceu lá uma vinculação automática, né, de uma criança que a gente, enfim, é uma criança, mas com uma deficiência, puxa, apareceu vinculação, e antes estava até dando os últimos ajustes aqui nas lâminas, eu falei com o pessoal lá da equipe multiprofissional, olha esse caso aqui, falou, não, mas olha, estão ocorrendo muitas vinculações de muitas vezes pretendentes que não querem exatamente aquele perfil. Então, quer dizer, precisa alimentar corretamente esse sistema. O Ministério Público, ele tem também esse poder-dever de participar e de ter acesso ao Sistema Nacional de Adoção, mas mais do que fiscalizar, trabalhar em conjunto, obviamente, para que esse sistema funcione. Também um tema aqui que, enfim, da busca ativa para adoção. Isso aqui é um tema que, enfim, dá outra pós-graduação, que muitas vezes são situações que, enfim, está lá no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Criança e Adolescência, Convivência Familiar e Comunitária. Ele fala também desse mecanismo, quando o sistema não consegue encontrar modalidades de busca ativa. A gente tem aí um aplicativo do Tribunal do Paraná que chama Adote, tem, enfim, ou um aplicativo do TJ do Rio Grande do Sul, que eu vou procurar, depois eu jogo aqui também no site, e também tem outros sistemas, como no Tribunal de Pernambuco, que realiza buscas abertas, então, muitas vezes, isso gera uma série de discussões, mas que é possível, e lá é regulamentado, e também se trabalha para, vamos dizer assim, gerar, né, e criar a ideia de que nós temos que correr. A criança, o adolescente não pode ficar institucionalizado, ele tem que estar num lar. Então, é isso, agradeço muito essa oportunidade, e é algo que nós, novamente, é um outro tema que a gente tem que trabalhar em rede, tá? Não é porque esse repositório está no Poder Judiciário que o Poder Judiciário tem que se virar, nós temos que trabalhar em conjunto, e eu acho que esse é o tom, cada vez mais, esses 30 anos do ECA, para a gente superar inúmeros desafios que existem. Trabalhar na perspectiva multiatores, intersetorial, e tornar o acesso à justiça à criança e adolescente, de fato, mais acessível, sensível e humano. Muito obrigado. Ok, doutor Hugo, obrigado também ao senhor. E passaremos agora para a doutora Soraya Soares da Nóbrega, promotora de Justiça da Infância e da Juventude do Ministério Público do Estado da Paraíba e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Paraíba, integrante do SEJA-PB. Doutora Soraya, a senhora está com a palavra a partir desse momento. Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o colega, né, Sávio, do MP do Rio de Janeiro, por quem eu sempre tive admiração, respeito, até por ser referência, né? Nós sabemos que ele é referência no Brasil, não é somente nós que temos aqui, acho que todos que conhecem o trabalho de Dr. Sávio sabe que ele realmente é exemplo na vida pessoal e na vida profissional. Então, aqui eu faço o meu acolhimento a Sávio e também já parabenizo, né? Aproveito para parabenizar. E a Hugo também, que é sempre empolgado, né? Sempre muito comprometido com a causa da criança e do adolescente. E cumprimento também a todos aqueles que se dispuseram a vir também dialogar conosco nessa manhã, né? E que estão prestigiando com as suas presenças
presenças não, né? Prestigiando o evento de forma virtual. Eu sou bem empolgada, né? E saí anotando várias coisas que Sávio começou falando, mas queria antes agradecer também o convite feito pelo CAOP, de Juliana, né? Que, para mim, é um presente muito grande poder estar junto hoje aqui com o Sávio e com o Hugo. Permitam-me chamar assim de você, né? E dizer para vocês que, para mim, é uma honra poder estar com vocês. Hoje eu tenho completo, acho que, 16 anos aqui à frente da Vara da Infância, trabalhando com crianças e adolescentes. Eu amo realmente trabalhar com crianças e adolescentes e fico empolgada com a fala daquelas pessoas que também, assim como eu, também persistem, né, nessa vontade de fazer sempre mais, sempre melhor, porque é a nossa obrigação. E a gente que trabalha com amor é assim, as coisas fluem de forma bem natural. Dizer também assim que o CEAF está de parabéns, como sempre, é uma organização de excelência. Então, na pessoa da minha colega Renata, eu estendo os parabéns, né, para a organização do evento e para que Aldo também, né, possa transmitir a todos aqueles do cerimonial a nossa gratidão por tudo que vocês fazem para que as coisas aconteçam de forma bacana, né? Enquanto eu estou compartilhando a tela com vocês, eu vou dizer só algumas coisas que foram ditas aqui por Sávio, né? E eu achei muito bacana quando ele fala assim, quem não tem família tem pressa. Concordo plenamente. Muito importante essa fala. E eu gosto sempre de anotar as coisas, porque sempre, em todos os momentos, a gente está aprendendo. Em todos os momentos, a gente sabe que o nosso compromisso, ele sempre aumenta mais. Ele sempre nos motiva a fazer algo de forma mais concreta pela criança e adolescente, para que ele não se torne esquecido, né? Como naqueles lugares onde as pessoas estão e que a gente vai chegar apenas para fiscalizar em alguns momentos, né? Nós, enquanto promotores de justiça. O que eu acho assim, extremamente importante, que demonstra o compromisso nosso com essa criança. O compromisso, principalmente, para a gente poder dar uma família, né, a essa criança e adolescente que se encontra lá. E que eles não se tornam conhecidos, não se tornam esquecidos. Anotei também uma outra coisa bem interessante e importante, quando fala que o afeto falado é um nada. É preciso ser perceptível esse afeto. Então, isso é extremamente importante, isso é extremamente necessário para que a gente possa ouvir, não apenas como profissional, mas também na nossa vida pessoal. Quem me conhece sabe aqui que, em conversas com o juiz que eu trabalho, né, com a Dailton, em conversas com a equipe técnica do setor de adoção, da Vara da Infância, procuro tentar fazer com que, mesmo errando, mesmo assim a gente tem que correr riscos, porque se não for assim, se a gente for seguir tudo dentro do script, né, a gente não vai poder dar essa família para a sua origem, voltar para a sua família de origem, ou encaminhá-la para uma família substituta, seja através da guarda, tutela ou adoção, né? E acho que a gente deve, sim, correr riscos, tem que fazer isso, tem que gritar por essa criança, a gente tem que se inquietar, tentar fazer tudo para que ela possa, para que a gente possa representar a voz delas, porque é assim que a gente percebe quando chega, principalmente, nos lugares de fiscalização, né? Nas entidades, nas 9 entidades aqui de acolhimento que existe na capital, sempre quando eu chego, eu percebo um pedido de socorro, praticamente na expressão daquelas crianças e adolescentes que eu vejo, né? E isso é muito importante para mim, poder estar pessoalmente fazendo essa fiscalização junto com a equipe, mas é extremamente necessário a gente poder estar ali não só como obrigação, mas estar ali porque a gente quer ver um resultado no trabalho. Era para dizer, basicamente, como o Ministério Público atuava no processo de adoção. Isso porque eu observo aqui ao longo dos anos, né, como eu já tenho 16 anos na Vara da Infância, eu tenho percebido assim, que as pessoas não conseguem compreender, como até o Hugo falou, né? Ele falou, importante, sobre a questão do processo de adoção, que ele precisa ser, não só existe a destituição, o Ministério Público ele atua em 2 frentes. Quais seriam as 2 frentes? Através da ação de destituição do poder familiar, e a outra frente seria através do processo de habilitação e do processo de adoção propriamente dito. Ou seja, são 3 coisas praticamente. E a gente precisa só compreender
que nós atuamos, o Ministério Público atua como autor da ação, na ação de destituição, mas atua como fiscal da lei na ação de habilitação e na ação de adoção propriamente dita. E qual é a grande confusão? As pessoas começam a contar o prazo, às vezes dizem, tá, eu estou na fila há muito tempo, eu estou angustiado, aí telefona, preocupado, por que eu não saio da fila? E muitas vezes chegam casos lá na vara da infância de pessoas que entram com a ação de adoção sem que a criança esteja destituída, sem que haja um processo de habilitação prévio, e a gente precisa sempre pedir a suspensão daquele processo de adoção para que sejam adotadas outras providências. Isso quando há a possibilidade de se fazer isso, porque muitas vezes acontecem situações em que pessoas entram com um processo de adoção com o registro de uma criança que está em nome de uma pessoa que não era o pai ou não era a mãe. E a gente vai ter que ter um incidente aí para poder anular esse registro, fazer uma nova ação. Então, é complicado, muitas vezes, para quem não milita na área da criança e adolescente, poder fazer essa compreensão. Para a gente que está trabalhando, é simples. A gente acha simples, acha fácil, mas a gente compreende que é necessário fazer um diálogo mais aberto para que as pessoas não comecem a contar prazos, principalmente a partir do momento que ele se habilita. Porque a partir do momento que ele se habilita, ele fica apto para adoção. Consequentemente, ele vai estar na fila aguardando o perfil que foi desejado por ele. Ou seja, somente 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos depois, de acordo com aquele perfil, que aquela pessoa vai poder ajuizar a ação. Então, o prazo para um processo de adoção só deve ser contado a partir daí, e não a partir de uma ação de destituição que foi ajuizada pelo Ministério Público ou através de uma habilitação que ainda não se encerrou. Então, é necessário só que a gente faça esse diferencial para que a gente possa dar os passos certos, né? Porque a grande maioria